Que Deus seja glorificado mais uma vez esta noite. Amém. Meus irmãos, está com 3 meses, ou estão com, aliás, 1 ano, 3 meses e 7 dias, 6 dias, que nós começamos a tratar aqui, com a ajuda de Deus, sobre o ministério de Eliseu. 1 ano, 3 meses e 6 dias. Não sei se hoje terminaremos, Deus o sabe. Mas nós temos algumas coisas ainda a dizer do ministério do profeta Eliseu. Glória ao nome de Jesus Cristo. E, meus irmãos, nós estamos hoje no capítulo 13, versículo 14 em diante, falando sobre os últimos momentos, os últimos dias de Eliseu na terra. Gostaria que fosse lido o versículo 14, em nome de Jesus. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Pronto, somente até aí. E Eliseu estava o quê, meus irmãos? Doente. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma informação que talvez nem todos saibam. Existe uma diferença entre doença e enfermidade. A palavra enfermo, ela vem do latim, infirmus, sem firmeza. Sem firmeza. Você pode estar enfermo sem estar doente. Por exemplo, uma pessoa paralítica, mas ela não sente nenhuma dor de dente. Paralítica, fragilizada, ela está doente ou está enferma? Hein? É enferma. O cego, pessoa que é deficiente visual, ele não enxerga, ele tem uma deficiência, ele não tem firmeza para andar sozinho, então ele não está doente. A pessoa deficiente visual não é doente, ele pode ser classificado como enfermo. Enfermo é uma pessoa fraca, uma pessoa que está bem debilitada. Ela está enferma. E doente é mais grave do que enfermo. Doente é com dores. Doente é com dores, é com gemidos, com ais, com dificuldade em matéria de dores. A Bíblia não diz que Eliseu estava enfermo, a Bíblia diz que Eliseu estava o quê, meus amados irmãos? Doente. Doente. Meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Várias coisas nós aprendemos. Primeira coisa que eu aprendo é que servo de Deus também adoece. A teologia da prosperidade, que grazou no Brasil nos anos 70, 80, 90, hoje ela está em falência, está em processo de falência. Que toda heresia, a tendência dela é subir e depois descer, como foguete. A teologia da prosperidade ensinou, e esse vento entrou na nossa igreja. Porque vento de doutrina não respeita nada. O vento não respeita. Se a porta está aberta, o que é que o vento faz? Ele entra. Então, a Bíblia fala de ventos de doutrina. Os ventos, eles invadem as denominações mais sérias. E a teologia da prosperidade invadiu muitas de nossas igrejas, que o púlpito ficou pobre. Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te dar, Deus vai fazer isso. Hoje em dia, até hoje, a mensagem é esta. Você vai ficar curado, você vai ficar... Que Jesus cura, cura. Mas que servo de Deus adoece, adoece. Primeira coisa que eu aprendo aqui é a falácia da teologia da prosperidade. Servo de Deus também adoece. E de dores lancinantes, de dores cruéis, de câncer. Não sabemos qual foi a doença de Eliseu, mas crente adoece de câncer, crente adoece de gangrena, crente adoece de que mais? Me ajude aí. Do coração. Diabetes. Crente adoece de diabetes, tuberculose. Adoece.
Pode pedir misericórdia, se Deus quiser ter misericórdia, tem, se não quiser. Mas eu posso dizer o contrário? Eu posso ser um hipócrita, um mentiroso? Tem que falar a verdade? Eliseu, infarto. Eliseu, lê de novo, irmão. Olha a palavra de Deus. Eliseu, um profeta, um homem que curava, curou leprosos, um homem que multiplicava pães pelo poder de Deus, um homem que fazia machado flutuar, um homem poderoso nas mãos de Deus, mas ele adoeceu. Leia de novo, por favor. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E a doença matou ele. A doença matou. Eu aprendo também que quando terminar a carreira, Paulo diz, combati o bom combate. O que mais, irmãos? Acabei o que, irmãos? A carreira. Quando chegar o dia de acabar a carreira, não tem remédio que sirva. Ah, se eu tivesse ido para São Paulo, eu tinha me curado. Tinha não, meu irmão. Tinha não. Se foi o dia de findar a carreira, pode ir para o Japão. Pode ir para a China, para os Estados Unidos, para onde você, para Israel. Pode ir para onde você quiser ir. Se findou a carreira, não tem oração que sirva, não tem médico que sirva. Vê que Eliseu morreu de uma doença. Será que não oraram por ele? O que é que os irmãos acham? Será que oraram por ele ou não oraram? Oraram. Grandes homens de Deus sofreram de enfermidades. Você já ouviu falar de Spurgeon? Quem já ouviu falar de Spurgeon? O maior pregador do século XIX. Spurgeon sofria de várias doenças. Inclusive depressão. Tinha dias que ele tinha uma casa na França, do outro lado do canal da Mancha, do outro lado do canal da Mancha, ali naquela cidade de Calais. O Spurgeon tinha uma casa em Calais. Uma fazendazinha, um terrenozinho, e ali o clima é bom. Ele pegava o navio, atravessava o canal da Mancha, da Inglaterra para a França, ia passar lá de um mês descansando, e também ele sofria de gota. Gota, você sabe o que é gota? Sabe o que é gota? Sabe quando tem raiva não diz? Tem crente que diz, né? E tem uma pimenta também, né? Glória a Deus. Mas a gota é uma doença que dá nas artérias. Nas artérias não, nas juntas. Nas articulações, obrigado. Inflamação nas articulações que incha. Incha as pernas, incha os pés, incha os braços, cotovelos. Devido ao ácido úrico de quem come muita carne, pastor Alberto. Glória a Jesus, né? Ele entende bem, já estudou, glória a Deus. Quem come muita carne de gado termina adquirindo essas coisas, né? Primeiro começa a dar bolha nos pés, né? Dá aquelas bolhas nos pés, depois você está, oi, né? E o doutor diz, não coma mais carne não, coma frango, carne de porco. Então, irmãos amados, os servos de Deus adoecem. Vários servos de Deus ministraram em enfermidade, em doença. Aquele irmão que escreveu Matthew Henry, quem conhece o comentário de Matthew Henry? Quem conhece o comentário de Matthew Henry? Matthew Henry sofria de uma doença terrível. Ele escreveu aquele comentário debaixo de dores lancinantes, varicocele. Ele sofria de varicocele que doía de dia e de noite. Naquele tempo não havia medicamentos. Não havia medicamentos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que servo de Deus também adoece, para não se decepcionar. Porque senão, quando chegar a doença, se você for da teologia da prosperidade, você vai perder o quê? Vai perder o quê, meus amados irmãos? A fé. Que Deus é esse? Cadê Deus que promete me curar, que promete me dar saúde direto? Não, irmãos. Nós não estamos ainda no céu. O céu ainda está por vir. Quem dá glória para Jesus pela sua palavra, não vá nessa onda. É hipocrisia, é heresia, é mentira. E Eliseu estava doente da doença de que morreu. Morreu de doença. Glória a Deus nas alturas dos céus.
Agora tem outros que vivem muito. Eliseu viveu muito. Eliseu estava aqui com 60 anos de ministério. 60 anos. 10 anos ele trabalhou com Elias. Se você pegar uma Bíblia que tem datas cronológicas, ele trabalhou 10 anos com Elias e mais 50 anos do seu ministério. 60 anos de ministério. 10 como auxiliar, como profeta auxiliar, e 50 anos como profeta titular do seu ministério. Ele estava com 50 anos de ministério próprio e mais 10 anos auxiliando Elias. Glória a Deus nas alturas dos céus. Seu ministério foi uma bênção. Seu ministério foi uma lâmpada. Seu ministério foi um candeeiro aceso. Seu ministério foi uma luz que brilhou na escuridão do tempo de Jezabel, do tempo dos filhos de Jezabel, no tempo da idolatria, no tempo da apostasia. Seu ministério foi uma lâmpada que ardia e iluminava durante 60 anos. Aleluia. Agora tem uma coisa, irmão. Aleluia. O mestre dele, quem foi o mestre de Eliseu? Me ajudem, por favor. Quem foi o mestre? Elias. Elias só teve 15 anos de ministério. Elias só teve 15 anos de ministério. 1/4 do ministério de Eliseu. 15 anos de ministério foi o tempo de Elias. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o tempo do seu ministério também, quem dá, é quem, meus amados irmãos? E para você fazer o que você tem que fazer, não precisa viver muito. O importante é que os anos que você viver, você viva intensamente na presença de Deus e sendo útil a Deus. Quanta gente que morre cedo, irmão, e obreiro de Deus pode morrer cedo? Pode morrer cedo. O ministério de Elias só foram 15 anos. Agora também tem uma coisa, não adoeceu. Elias não sentiu uma dor de dente, irmão. Elias era magrinho. Oh, meu Deus, dai-me a graça. Elias era tão magrinho que ele se ajoelhava e colocava a cabeça entre as pernas, entre os joelhos. Magrinho, corria. Diz que ele correu na frente da carruagem de Acabe. Olha, irmão, era atleta. Dava para correr na São Silvestre. Elias era atleta, correu na frente da carruagem de Acabe. E a carruagem não pegou. Glória a Deus, e morreu, não teve nenhuma doença. Louvado seja Deus. E também não passou pela morte. Veio uma carruagem de fogo e um redemoinho. E Eliseu entrou na carruagem, entrou no redemoinho e subiu para o céu em carruagem e cavalo de fogo. Agora entenda. Um morreu de doença e o outro foi levado em uma carruagem. E agora? Um morreu doente gritando. Eliseu morreu dizendo oi. Oi, porque doença é com dor. Ai. Oi, meu Deus. Oi. Não sei onde era a dor. E Eliseu subiu, olha. Aliás, Elias, olha. Quando era menino dizia fanfando. Subiu fanfando. Agora eu pergunto, quem era dos dois que era mais servo de Deus? Quem era dos dois? Quem era dos dois que era mais fiel, mais servo, mais temente, mais crente? Quem era dos dois mais crentes? Os dois, irmãos. É porque tem um hino de Luiz de Carvalho e de Elon Cavalcante de quando eu era crente novo. Deus tem um plano para cada criatura. Aceite o plano de Deus para a sua vida. Quem dá glória para Jesus Cristo e aceita o plano de Deus. Uns morrem sem dor e outros morrem gritando. Uns vivem 60 anos de ministério e outros só vivem 15. Para Deus lhe usar não precisa ser muitos anos.
Tem gente que vive muitos anos, mas não valeu a pena, mas antes tivesse morrido cedo. Mas antes tivesse sido levado cedo, porque viveu uma vida vazia, uma vida indigna, uma vida de escândalo, uma vida de problema, uma vida de atraso. Não é melhor Jesus levar cedo? No dia que eu morrer, foi porque se eu ficasse mais uns dias, a partir dali eu ia dar prejuízo. Aí Jesus, para não dar prejuízo, né, faz como o Paulo. O Paulo é uma pessoa sem juízo. E ele foi pregar e disse: aceite Jesus como seu Salvador. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E quando não tem mais o que fazer, ele mata e leva para o céu. Glória a Jesus. Não, eu estou dizendo, se der justiça é você que vai responder. Eu só disse o nome Paulo. Estou de acordo com a nova L o quê? LGPD. Não disse o sobrenome. Glória a Deus. Né? É advogado, mas se não fosse. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, Jesus ele é sábio. Ele governa o universo com sabedoria. Por isso eu acho lindo, dos mais belos hinos da harpa, que eu acho é aquele: louvarei meu guia sábio, louvarei, louve a seu guia sábio. Diga: Jesus, tu tens sabedoria, tu sabes o que tu estás fazendo. Bendito seja o teu santo e excelso nome. Glória a Deus. Um teve um ministério de 60 anos e o outro teve um ministério de quantos anos, meus amados irmãos? 15 anos. 2 ministérios brilhantes. 2 ministérios maravilhosos. Mas um foi com 15, só viveu 1/4, e o outro viveu mais 3/4. E outra coisa que eu aprendo: um foi para o céu com dor, e o outro foi em um carro de fogo. Aleluia. Aí você pergunta: Jesus, por que o Senhor faz assim? Por que o Senhor trata uns de um jeito e trata outros de outro? E eu respondo: não é da sua conta. Dá para dizer glória para Jesus? Vá perguntar a Deus por que ele levou Eliseu com dores e por que ele levou Elias no carro de fogo. Pergunte a ele. E você acha que ele tem obrigação? Tem gente que diz assim: quando eu chegar no céu, eu vou fazer um bocado de perguntar a Deus. Vai, bichinho. Que é bom que ele te papoque de lá para baixo. Glória a Jesus. E fazer pergunta a Deus, você é besta? Deus é soberano, rapaz. Se ele quiser explicar, ele explica. E se ele não quiser, ele não explica. Dê glória para ele, que ele é soberano. Eu só sei de uma coisa: ele não erra. Diga comigo: Deus não erra. Foi fraco, Deus não erra. Deus não erra. Tudo que acontecer na sua vida, Deus não erra. E Deus não é injusto. Ele sabe o que está fazendo. Ele é mais sábio do que eu, ele é mais sábio do que você. Seja bendito e seja louvado o seu santo nome. Um vai para o céu gritando de dor e o outro vai tranquilão, numa carruagem de fogo. E todos 2 servos de Deus, e todos 2 homens de Deus. E nós não temos como avaliar essa trena de medir. Nós não temos essa trena, só quem tem essa trena é Deus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto: a Bíblia, irmãos, ela é resumida. A Bíblia diz: se tudo fosse escrito, o apóstolo João escreveu, que se tudo fosse escrito, se Deus escrevesse tudo o que aconteceu no passado, disse São João, no Evangelho, no epílogo do seu Evangelho, ele diz que o mundo inteiro, o quê? O mundo inteiro, não caberia os livros. Deus é sábio. Deus só mandou escrever o essencial. E Ele nos dá lições com isso. O Senhor Deus nos ensina, irmãos amados, que Ele age na vida da gente do jeito que Ele quer. Por exemplo, vamos para o Evangelho de São João. Não está no script, mas eu quero para fixar e frisar. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 18 e 19. São João 21, provando que Deus faz o que Ele quer e não tem satisfações a dar a ninguém. Na verdade te digo que, quando eras moço,
te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Fique com a Bíblia aberta, quem está com a Bíblia aberta. Jesus disse a Pedro: Pedro, olha, quando tu eras moço, tu te cingias, tu tinhas liberdade, tu tinhas agilidade, tu te cingias e tu ias para onde querias. Quando tu fores velho, tu estenderás as mãos, outro te amarrará, cingir é amarrar, outro te amarrará e te levará para onde tu não queres ir. E João fez uma glosa, ele fez uma nota, ele disse: isso disse Jesus, significando de que tipo de morte Pedro haveria. De que, meus amados irmãos? Morrer. Morrer. Pedro ia ser Marte. Jesus estava dizendo que Pedro ia ser Marte. E aconteceu, Eusébio conta, os pais da igreja contam, que São Pedro, já velho, perto de 70 anos, foi para Roma. E lá em Roma, irmãos, ele foi preso por Nero, e foi amarrado e foi levado do jeito que Jesus falou. Foi para onde não queria ir, foi amarrado, levado. E quem sabe dizer que tipo de morte Pedro sofreu? Quem sabe dizer? Crucificado. E ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E mandou colocar a cruz de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, mas está na tradição eclesiástica fidedigna. E meus amados irmãos, aí a Bíblia diz que Jesus disse: Pedro, me siga, Pedro. Pedro, me acompanhe. Pedro, siga a sua estrada comigo. Vamos andar. Eu vou para o céu, mas você me acompanhe, você me siga. Aí a Bíblia diz, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que seguia-o aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Pedro olhou para trás, Jesus disse: segue-me, Pedro. Aí Pedro começou a seguir Jesus na beira do mar da Galileia, que é uma coisa linda, o local. Ainda hoje a gente parece ver Jesus ali. A gente vê as cenas, as pedras ainda estão lá de testemunha. As pedras que viram Jesus, elas estão lá de testemunha. E ali Jesus disse: Pedro, me acompanha. Existe uma igreja lá feita em homenagem a esse evento. Aleluia. E quando Pedro olha, quem vem atrás? João. A Bíblia diz: aquele a quem Jesus amava. É João, o evangelista. Ele não diz porque era ele mesmo, uma questão de parcimônia, uma questão de modéstia. Ele não diz o seu próprio nome. Mas era aquele a quem Jesus amava. Aí Pedro vê Jesus. Pedro vê João acompanhando também. Aí Pedro quer saber da vida de João. Pedro quer saber. Versículo 21. Vendo Pedro disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Aí João quer saber agora da vida dos outros. Aliás, Pedro agora quer saber da vida dos outros. Disse: o senhor, e desse? E João? Que será dele, Senhor? Que será dele? Aí Jesus deu uma resposteira boa. Vê a resposteira que Jesus deu. Versículo 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Tome. No pé da orelha. Jesus disse: você tem, em outras palavras, você tem nada a ver com João. Eu estou dizendo o que vai acontecer com você. Eu estou dizendo que você vai ser Marte. Eu estou dizendo que você vai ser amarrado. Eu estou dizendo que você vai morrer por mim. E deixe a vida dele, é da sua conta. O que é que você tem a ver com isso, Pedro? Siga-me e deixe a vida dos outros para lá. Não faça comparações. Quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Não faça comparação da sua vida com a vida de ninguém. Por que é que ele tem e eu não tenho? Por que é que ele pode e eu não posso? Por que é que Deus trata fulano assim e me trata assim? Jesus disse: deixe a vida dos outros e me acompanhe. Deixe a vida dos outros e me acompanhe. Deixe a vida dos outros e me acompanhe. Quem quer obedecer essa doutrina, dê um glória para Deus. Deixe a vida dos outros. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Siga-me e deixe a vida dos outros para lá.
Dá para dizer aleluia? Se você começar a comparar a sua vida com a dos outros, você vai ter uma vida de sofrimento. Se você começar a olhar para a vida dos outros e querer equiparar a sua vida, você vai ser infeliz. Jesus disse: cuida da tua vida, segue-me. E se eu quiser que ele fique até que eu venha? É da sua conta? Tem cuidado de ti mesmo. Leia na NAA, na nova Almeida atualizada. Na nova Almeida, olha aí, olha, a lapada é pior. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Tome. Leia de novo, irmão, para a gente gravar, que eu achei bonita essa versão. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Quem quer seguir a Jesus? Quem quer deixar a vida dos outros para lá? Pronto. Deixa para lá. É porque fulano teve oportunidade, eu não tive. É verdade, não tem gente que vive assim, né, irmão? Isso é uma vida infeliz, uma vida miserável. É porque é marcação comigo. É não. Siga-me e deixe a vida dos outros. Se eu fosse você, eu grifaria na sua Bíblia esse versículo, eu grifaria essa passagem. Siga-me. Se eu quero que ele fique. Embora que Jesus não estava dizendo que João ia ficar até ele voltar. Mas Jesus estava dizendo: se eu quiser que ele fique até que eu venha. Qual é o problema? Você tem nada a ver com isso? Eu sou Deus. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Senhor das pessoas. Deus tem um plano. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu. Para cada rio preparou um leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Dá um glória para Jesus, igreja, pela revelação da sua santa palavra. Glória. Mas eu aprendo outra coisa aqui, muito importante. Muito importante. Eu aprendo aqui, irmãos, que do capítulo, eu fui fazer uma pesquisa cronológica. A última vez que Eliseu aparece é no capítulo 9, versículo 1, quando ele manda um profeta ungir Jeú. Porque Deus disse outra coisa que nós não entendemos. Capítulo 9, 1. Outra coisa que nós não entendemos. Deus disse a Elias, quando Elias levantou-se do desânimo, quando Elias levantou-se da depressão, que Elias foi para a caverna, Deus disse: Elias, você ainda tem trabalho, você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Azael, rei da Síria. Deus disse a Elias que ele ia ungir Jeú, ele ia ungir Eliseu, iria ungir Jeú e iria ungir Azael. Ele só ungiu Eliseu, nem ungiu Jeú e nem ungiu Azael. Pastor, e agora? Deus não disse que ele ia ungir e ele só ungiu um. Deus disse que ele iria ungir 3 e ele só ungiu um. E agora, pastor? Vai perguntar a Deus? Vá. Ele vai dizer: e é da sua conta? Eu mandei ele ungir. Mas misteriosamente, pastor, tem profecias que Deus fala com alguém e se cumpre. E tem profecias que Deus fala, mas parece que o profeta errou. Mas foi Deus quem disse, não foi nem profeta, foi o próprio Deus. Você vai ungir Eliseu, você vai ungir Jeú e você vai ungir Azael. E ele só ungiu um, não ungiu os 3. Não foi profeta que falou, foi o próprio Deus. Então, irmão,
Não entre nessa área, não. É muito melindrosa. Existem detalhes que a gente só vai saber na eternidade, se Deus quiser revelar. Se Deus quiser, e se Ele não quiser. A última vez que Eliseu aparece é mandando ungir Jeú, mandando um jovem profeta ungir Jeú, um jovem profeta. Leia, por favor. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge-te os teus lombos e toma esta almotólea de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. Muito bem, somente até aí. Deus manda agora, Eliseu manda um jovem ungir Jeú. É a última vez que Eliseu aparece até o capítulo 13. Mas eu quero dar uma notícia a vocês, que talvez vocês se choquem. Do capítulo de número 9 ao capítulo 13, são passados 45 anos. Eliseu só teve 15 anos de ministério no auge. Eliseu só teve 15 anos de 10 anos com Elias e 15... Eliseu passou 10 anos com Elias e depois, no ministério dele mesmo, no próprio ministério dele, ele só passou poucos anos, irmãos. Poucos anos no auge. Vocês estão lembrados daqueles avivamentos? Estão lembrados? Me conta os milagres de Eliseu. Eu quero ver se a igreja aprendeu essa doutrina que nós falamos aqui durante um ano. Quem lembra? Diga algum milagre de Eliseu. Um milagre. Hein? Machado. O machado. Outro milagre. Ressurreição. A ressurreição do menino. Outro milagre. O nascimento do menino. Foi outro milagre. Multiplicação. A multiplicação dos pães. Farinha na panela. Azeite na botija. Que mais? Naamã. Curou as fontes de Jericó. Curou Naamã. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que todo esse reboliço não durou mais do que 5 anos. Todo esse avivamento não durou mais do que 5 anos. Do ministério dele, entre o dele e o de Eliseu, de Elias deu 15. Mas do dele mesmo, não durou mais que 5 anos esse avivamento. O que é que eu aprendo aqui? Eliseu passou mais de 40 anos, entre 40 e 45 anos, como homem de Deus, como homem de oração, como homem de vida consagrada, como homem respeitado. Pastor, qual é a prova que Eliseu continuava respeitado? Quando o rei de Israel soube que ele estava doente, foi o que o rei de Israel fez? Foi na casa dele fazer uma visita e caiu sobre ele chorando, agarrou-se com Eliseu e disse: meu pai, carros de Israel e o que, meus amados irmãos? E seus cavaleiros. Seus cavaleiros. Quer dizer que ele era um homem altamente, o que, igreja? Profeta de Deus respeitado. Mas o avivamento já tinha se acabado fazia muitos anos. Do capítulo 9 ao capítulo 13 são 45 anos. Esse Jeoás é neto de Jeú. Esse Jeoás é neto de Jeú. Jeú foi ungido há 43 para 45 anos, gerou um filho, e agora esse Jeoás já era neto de Jeú. Já era neto. Aleluia. E ele sabia da unção de Eliseu, ele sabia do poder de Eliseu, mas aquele grande avivamento de salvação, de derramamento, de milagre, de profecia, de unção, aquelas ressurreições, aquelas coisas, todos aqueles milagres não estavam mais acontecendo há cerca de 40 a 45 anos. O que é que eu aprendo para você que é pentecostal? Para você que nasceu no fogo, eu aprendo que os avivamentos, eles não duram para sempre. Avivamento é uma época de uma dispensação de Deus, de um derramamento do Espírito, e ele cessa. É como chuva. Chove o ano todo, me ajudem por favor. Chove o ano todo, mas os efeitos da chuva, quando a chuva passa, o que é que ela deixa de efeitos?
O que é que ela deixa de efeito quando a chuva passa? Ela deixa feijão, ela deixa mandioca, ela deixa milho, ela deixa pasto para o gado, ela deixa hortaliças, ela deixa os açudes cheios, aleluia. Grande é o Senhor Deus de Israel. Aí depois vem um tempo de estiagem. Vem um tempo de estiagem. Aí depois a seca arrocha na terra, a seca fere a terra, a seca maltrata a terra, e o povo começa a pedir: ó Jeová, mande chuvas outra vez. Eu aprendo nesse texto que os avivamentos não duram para sempre. O que duram são os seus efeitos. Hoje tem muitos pastores no nosso ministério de Alagoas que são produto do avivamento dos anos 80. Muitos pastores que hoje estão servindo as igrejas, missionários, são produto do avivamento dos anos 80. Muitos crentes que tem hoje são produto do avivamento dos anos 80. E muita gente que está sendo crente hoje ainda é subproduto. É produto, subproduto e subproduto. Aleluia. Aleluia. Você sabia quantos anos demorou o avivamento da Rua Azusa? Quem já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? Faz assim. Sabe quantos anos durou o avivamento da Rua Azusa? 3 anos. O avivamento que hoje nós estamos aqui por causa dele. Hoje nós estamos aqui por causa do avivamento dos Estados Unidos, da Rua Azusa. A Assembleia de Deus no Brasil, essa igreja tão grande de norte a sul, de leste a oeste, é um subproduto do avivamento da Rua Azusa. Mas, irmão, a Rua Azusa tremia. Jesus batizava de manhã, de tarde e de noite. Curas, maravilhas, profecias, chamadas missionárias. Missionários saíram de Azusa para o mundo inteiro. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram consagrados por Duran, pastor Duran, lá em Chicago. E Duran era produto da Rua Azusa. Sabe quantos anos demorou? Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre veio para o Brasil, não havia mais avivamento na Rua Azusa. Eles vieram em 1910. O avivamento de Azusa só durou 3 anos, de 1906 a 1909. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para cá cheios do Espírito Santo, na Rua Azusa, não havia mais avivamento. Aleluia. Em 1909, houve uma confusão na Rua Azusa. Pouca gente sabe dessa história. Porque os nossos livros, eles são romances. Muitas vezes, os autores dos nossos livros, eles só querem contar a glória. Eles só querem contar o lado bom, não contam os problemas. Que é uma desonestidade. Eu acho que o livro deve contar, deve ser como a Bíblia. A Bíblia conta as vantagens e a Bíblia conta as derrotas. Conta ou não conta, meus amados irmãos? Na Rua Azusa, sabe como foi que o avivamento da Rua Azusa acabou? O avivamento da Rua Azusa acabou por causa de uma mulher chamada Florença. Ela desejava casar com Seymour. Ela era uma senhora solteira e ela desejava casar com Seymour. Seymour era o grande, o cego, né? Que foi o catalisador do avivamento. Ele não casou com ela, casou com Jane. Casou com Jane. E, meus amados irmãos, ela desgostou-se, ela era secretária da igreja. Ela zangou-se, carregou o fichário, tinha um jornal chamado Jornal da Fé Apostólica, e ela era quem fazia as assinaturas, ela tinha o correio, ela tinha os endereços, e ela se zangou porque ele casou com Jane, e ela pegou o fichário e carregou para Portland. Me perdoe que eu não sei falar inglês. Carregou para Portland, eu não sei se é em Ohio, parece que é no estado de Ohio, não sei bem. Carregou para Portland do outro lado, e lá ela fundou a Igreja da Fé Apostólica, que até hoje chama-se Missão da Fé Apostólica. Isso já deu um abalo grande na Rua Azusa. E depois, uma pessoa deu um presente de uma cadeira bonita a Seymour, uma cadeira para botar no meio do púlpito. Por causa daquela cadeira, os crentes meninos disseram que aquela cadeira grande e bonita era o trono, que Seymour não devia se sentar naquele trono, que ele estava tomando o lugar do Espírito Santo. Aí deu uma confusão e o avivamento foi esfriando, esfriando e esfriando. Por quê?
tem que acontecer uma coisa para parar. Porque os avivamentos não são para sempre. Quando Deus der um avivamento, aproveite, meu filho. Quando Deus der um avivamento, mergulhe fundo nas águas do avivamento, porque os avivamentos não duram para sempre. Quem lembra do avivamento do país de Gales? Alguém lembra do avivamento do país de Gales? Alguém lembra? No ano de 1904, de 1901, parece ser 1904, esse eu não estou bem firmado nas datas. Se eu errar, alguém me perdoe, por favor, se tiver conhecimento. Mas o avivamento do país de Gales, irmão, teve um rapaz lá, como era o nome dele? Robert Evans. Esse homem foi usado por Deus. As igrejas estavam quase fechadas, as igrejas estavam paradas, dia de domingo quase ninguém ia para a igreja, e dentro disso, parece que 3 anos também, parece que foi dentro de 3 anos, Deus abalou o país de Gales, as igrejas encheram, Jesus salvou, foi quebrantamento, era gente bolando no chão, era gente na rua, caindo de joelhos, as igrejas não cabiam, tinha que ir para a praça, tinha que ir para a rua, mas também houve um problema. Uma mulher, o diabo usou uma mulher, e a mulher arrancou Evans do avivamento. Há até censuras que houve um caso. Em 1904. Houve até censuras que houve um caso dele com essa mulher. Essa mulher se apossou dele. Essa mulher, o diabo usou e ela dominou o grande avivalista. E não se tem prova de que ele teve um caso com essa senhora. Mas é uma suspeita porque ela o escravizou. Ela ficou como dona dele. E o avivamento esfriou. De 1900, foi somente um ano. De 1904 a 1905. É bom pregar com a internet nas costas da gente. Não, glória a Jesus. Pastor, fale certinho. Que os meninos intelectuais estão, glória a Deus. Só um ano de avivamento, mas abalou. E vocês sabiam? Vocês já ouviram falar desse presidente dos Estados Unidos, o último, como é o nome dele? O último, sem ser o Biden, o outro? Donald Trump é fruto desse avivamento. Ele é neto de uma mulher que foi participante desse avivamento. E a Bíblia do avivamento, a Bíblia do Evans, está com Trump. Então todo aquele conservadorismo de Trump é fruto de o avivamento acabou, mas o fruto fica. Quem dá glória para Jesus? Glória. Quem dá glória para Deus, igreja? Quem dá glória para Deus, igreja, mais forte? A chuva passa, mas os efeitos da chuva, eles permanecem. Assembleia de Deus no Brasil, sejamos honestos, não vamos ser fingidos, não vamos ser hipócritas, não vamos mascarar. Nós não estamos em avivamento. Se tem algum lugar no Brasil que está em avivamento, eu desconheço, pode ter ser que tenha. Mas nós não estamos em avivamento, nós estamos com a vida normal. Nós estamos pregando, nós estamos cantando, nós estamos construindo, nós estamos evangelizando, nós estamos crescendo de certa forma, batizando o povo nas águas. Aqui e acolá, Jesus batiza um com o Espírito Santo, mas já não é como era no passado. Quando Jesus batizava no passado, tinha gente que passava 3 dias falando línguas. Era assim ou não era, irmãos amados? Saía carregado nos braços para casa. Eu alcancei esse tempo. Crente ser arrebatado de ficar Jesus batizado no Espírito Santo e ele ficar prostrado, desacordado por horas. Por horas. E ser levado para casa como morto, desmaiado. Hoje os batismos com o Espírito Santo, a pessoa fala uma linguetazinha de nada, depois, cara, tão lisa. Glória a Jesus. É assim? Ou eu estou mentindo? Cara de gato lambido. Você foi batizado com o Espírito Santo? Foi nada. Foi batizado com o Espírito Santo? Nada. Você se emocionou. Batismo com o Espírito Santo, irmão, deixa o crente em êxtase. E modifica a vida dele. No outro dia ele é uma outra pessoa. Quem pode dar glória para o Deus de Israel? No outro dia ele é outra pessoa. Ele não é mais o Pedro que ele era. Ele agora é outra pessoa. Aleluia.
Ele fica mais animado, ele fica mais fervoroso, ele fica mais consagrado, ele fica mais dedicado a Deus, ele fica batendo com o Espírito Santo. Falar línguas não é o batismo com o Espírito Santo. Falar línguas é uma evidência, é um sinal. É apenas o sinal, mas o batismo com o Espírito Santo é algo muito mais do que falar línguas. Batismo com o Espírito Santo é uma mudança. Batismo com o Espírito Santo é um mergulho no Espírito. Batismo com o Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito. Batismo com o Espírito Santo é ser tomado pelo Espírito, não só naquele momento. Aleluia. Glória a Deus. Quem dá glória para Jesus Cristo nesta hora? Quantos anos fazia a última vez que Eliseu apareceu em cena? A última vez que Eliseu apareceu em cena? 45. Quantos anos, irmãos? Cerca de 45 anos sem manifestações, sem curas, sem prodígios, sem maravilhas, sem sinais. Mas Eliseu é o homem de Deus. E o interessante é que Eliseu não desviou-se, não. Eliseu não desviou-se. Eliseu continuou homem de Deus, homem de oração, homem de vida consagrada. Homem respeitado, homem honrado, homem digno. Ele não desviou-se, é porque as chuvas cessaram. Cessaram. Ó Senhor, manda outra chuva. Quem quer se molhar na chuva do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. Eu aprendo aqui também que cada homem tem o seu tempo. Eu aprendo aqui nesse pequeno versículo, eu aprendo que cada homem tem o seu tempo de auge ministerial. Tem deles que nunca tiveram nem o primeiro, e outros tiveram. O auge ministerial é aquele tempo de glamour. Eu não sei se alguém poderia pesquisar o que significa a palavra glamour, para eu não dar uma explicação errada. Glamour, né, que se escreve. Todo mundo tem o seu tempo de glamour. Aquele tempo que você está em evidência. Aquele tempo que você está na crista, como se dizia no tempo da Jovem Guarda, que você está na crista da onda. Não é assim, Josué? Você não é do tempo da Jovem Guarda? Anos 60, glória a Jesus. Glamour é charme pessoal. Glamour é atração, encanto. Tá? Aqui no dicionário da internet. Todos os homens têm todos os ministérios têm o seu tempo de glamour, têm o seu tempo de estar na crista. Quando eu era criança, se dizia fulano está na crista da onda. Aleluia. Quem se lembra de 40 anos passados? Quem se lembra aqui neste púlpito, homens que essa igreja ficava de perna para cima? Quem lembra? 40 anos. Quem lembra de homens que pregavam aqui, demônios eram expulsos? Quem lembra da cruzada de 1978? Eu não era crente, mas eu lembro. Lá no estádio Rei Pelé. Que demônio comia a grama do gramado. E os pastores iam lá e expulsavam. Doenças eram vomitadas. Não era aquele vômito a pulso. Porque hoje em dia não está em avivamento e tem gente que quer forçar. Você vai vomitar. Aí fica sugestionando as pessoas. Não é do Espírito, não é de Deus. Aí fica, vomite. Aí a pessoa fica, grupo. Vá vomitar para lá, rapaz. Eu quero esse negócio aqui. Não quero esse negócio falsificado aqui, não. Ou real ou nada. Aleluia! Agora fica querendo imitar o avivamento. Cadeira de roda, pastor. Cadeira de roda era levantada, lá no trapichão, cadeira de roda foi levantada, a pessoa chegou aleijado. Não era gente comprada, não, era gente aleijada, foi levantada. Onde estão aqueles homens? Onde está aquele pregador? Por que ele não está hoje mais? Por que não está hoje mais fazendo as mesmas coisas? Porque cada homem tem a sua época. E por que Deus faz isso? E por que Deus dá e Deus tira? Para que a glória, dá um glória para Ele, adora Ele na beleza da sua santidade. Ele dá e Ele tira. Ai, cara. Ele dá e Ele tira.
Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Aleluia. Será que Eliseu não queria que continuasse? Me ajudem, por favor. Eliseu queria ou não queria que continuasse? Mas Deus tirou. 45 anos pastor, 45 anos profeta, 45 anos vida santa, 45 anos vida respeitada, 45 anos vida ilibada, mas aquele glamour. E ainda doente. Oi, ui, ai, toma. Isso é Eliseu, sou eu, é você. Para que a glória? Para que a glória? Para que a glória? Aponte. Para que a glória? Complete. Para que a glória? Mais forte. Para que a glória? Para que a glória? Manda.